Hoje é dia de paz e, por conseguinte, desejamos um dia muito feliz, mas, sobretudo, o nosso Pai Celestial. Levanta a mão e aponta para Ele. Nosso Pai Celestial é um Deus de amor benigno, eterno e maravilhoso. Os irmãos mesmo sentados podem abrir vossas Bíblias, vão abrindo vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Sabemos que essas palavras diretamente foram vieram da parte de Deus, enviadas para o povo de Israel. Nós não estamos esperando herdar a terra. Nós estamos, como igreja do Senhor Jesus, esperando em breve, principalmente os irmãos que são mais novos, estar com o Senhor na glória, não na terra prometida a Israel. Quem sabe, vamos, como igreja, iremos talvez fazer alguma missão, algum trabalho também com o povo de Israel na era futura. Leitura anunciada para os irmãos acompanharem em Hebreus capítulo 12, e nós vamos ler do primeiro verso até o verso 14, e diz assim: portanto, uma vez que as coisas são assim, porque o capítulo 12 começa com o fim do capítulo 11, então vem uma história já neste sentido. E então começa assim o 12. Portanto, também nós, refere-se à igreja, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistirem. Verso 4, vai ser interrompido com uma certa explicação. A palavra do Senhor está falando diretamente para todos que estão escutando a minha voz agora. Preste atenção se quiser receber a bênção do Senhor, para não queimar só gasolina por caminho e queimar gasolina para casa. Preste atenção nesse verso 14. Na luta contra o pecado, quem é que está nessa luta? Nós. Vocês ainda não resistiram até ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele vos dirige como a filhos. Diga comigo a palavra filhos. O termo filho está muito envolvido, diretamente envolvido com as celebrações deste dia. Ainda que as celebrações deste dia não tenham nada a ver com a Sagrada Escritura, mas deve ser considerado. Agora, eu vou ler uma passagem aos irmãos, no verso 5, cuja passagem está no livro de Provérbios, 1500 anos, por aí, antes de a palavra chegar ao ponto em que foi escrita. Veja lá, preste atenção no verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirigiu como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão.
Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga tudo aquele a quem aceita como filho. Está aqui alguém filho de Deus? Presta atenção. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga tudo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, que é Deus, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus, diga comigo, mas Deus... Diga comigo, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela, pela disciplina, foram exercitados, treinados. Verso 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Verso 14 e o último da leitura. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Oremos. Pai eterno, nosso Deus, a quem pertence toda a honra, glória e adoração. Neste momento tão solene em nossas vidas, com o teu livro santo aberto diante de nossos olhos, nós te imploramos, ó Deus querido, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e ajude a nossa audição a receber tudo isso em nós mesmos para nosso crescimento, para melhor, Senhor, para melhor te servirmos e adorarmos. Nós já te agradecemos, Senhor nosso Deus, no nome santo do Senhor Jesus, e os amados irmãos comigo dizem amém. Esta epístola, Hebreus, carta também modernamente é chamada de livro Hebreus, livro de Hebreus. Estão sempre mudando essas coisas da Bíblia. De 10 em 10 anos volta ou muda algum vocabulário da Bíblia. Isso é uma carta, uma epístola enviada aos irmãos que viviam onde viviam. Então, o nome deles são conhecidos na Bíblia como Hebreus. Agora, mais modernamente, é o livro de Hebreus. Talvez fosse escrita esta carta pelo apóstolo Paulo, talvez. Mas, fosse quem fosse o escritor, hoje, para nós, é a palavra de Deus. E é isso que nos interessa.
Eu gosto de saber as origens, todos nós gostamos de saber quem é que escreveu esse livro. Por agora, para hoje e por agora, não é muito importante isso. O que importa, o que interessa é nossa e faz-nos regozijar por dentro, é porque é a palavra de Deus. E o que estamos falando é baseado na palavra de Deus. A seguir, sabemos que foi escrita aos Hebreus. Não sabemos bem quem é que escreveu, mas sabemos a quem é que foi escrita. Preste atenção. Foi escrita aos Hebreus. Quem foram os Hebreus? É uma história longa, compreendemos, mas podemos encurtá-la ou fazê-la mais curta. Então, os Hebreus são descendência de Noé, passando por Abraão. Evitando discussões, hebreus e judeus é o mesmo povo. Povo de Deus. E nós também somos povo de Deus. Então, nós estamos encaixados nessa porção bíblica que acabamos de ler. Verso 3 e 8, já lidos, diz assim, vamos ler. Hebreus 12, 3 e 8. 3 a 8. Vamos lá. Pensem bem naquele que suportou Jesus, tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quem é esse vocês? Eu e os amados irmãos. Está falando consigo, meu amado irmão. Está falando consigo, cara irmã. Verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Irmãos, isso é que é falar, isso é que é escrever. Como nós lemos e até mesmo vimos. Eu já vim preparado para isso, passou 90% prestar atenção ao que eu estou falando, eu já venho preparado para isso. Mas a importância dessa palavra, desse verso bíblico, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao ponto de derramar o próprio sangue. Por quê? Você precisa derramar o nosso sangue para ficar completo? Ouça, receba, e vai ali para casa, vai estudar para casa e pedir ao Senhor que o ajude. A nossa vida não é uma vida banal. Passa um dia de cada vez ou um minuto de cada vez, mas a nossa responsabilidade acerca do nosso espírito, de quem somos, a nossa alma, é muito importante. Pode-se dar o caso de alguém viver uma vida inteira e perder a vida eterna. E andar uma vida inteira entrando e saindo para a sua igreja, discutindo assuntos e artigos da sua igreja, e perder a vida, e perder a salvação porque nunca a alcançou. Preste atenção no que nós estamos falando. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que Jesus vos dirigiu como filhos? Essa palavra, como eu disse há um momento, está escrita literalmente, palavra por palavra, no livro de Provérbios. Os nossos ouvidos vão ouvir mais uma vez, quer queiram, quer não queiram. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Uau! Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Glória a Deus. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Não somos soberbos, não estamos dizendo isso com orgulho, estamos dizendo a verdade. Mas lembre-se que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. O nosso Deus é um Deus justo. Ele não tolera o pecado.
Deus não tolera o pecado e, contudo, ama o maior pecador que esteja nesse mundo e quer salvar a sua alma. Não é maravilhoso? É por isso que dizem com muita razão, nós nunca vamos chegar ao ponto de conhecer Deus. Está escrito de que Deus é mais alto do que os nossos pensamentos e de tudo o que a gente possa imaginar acerca do homem e da mulher esperta. Há homens e mulheres espertos que pensam que sabem tudo, afinal de contas eles sabem o que sabem. Tema a Deus. Respeite a Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Deus leva as coisas a sério. Esse é por experiência que nós podemos fingir. Eu já fingi, eu já pequei, eu já fiz coisas erradas e ainda faço. Mas há poder no sangue de Jesus que perdoa tudo o pecado. E, pela graça de Deus, eu sou o mais pequenino de todos os irmãos, mas pela graça de Deus, eu sou salvo. Jesus é o meu Salvador, mas eu peco ainda. Se alguém vê aqui, vê-me na loja, vê-me guiando o meu automóvel, vê-me parado na rua, eu sou uma pessoa como as outras, mas eu sou lavado no sangue de Cristo Jesus e eu digo isso com toda a humildade do meu coração. Glória a Deus. Verso 7 diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado? Parece que a palavra foi mesmo dada pelo Senhor para o dia dos pais. Se vocês não são disciplinados e a disciplina não é para todos os filhos, então vocês já não são filhos, são outra coisa, não é? Seja lá o que for. Muito bem, meus irmãos. Estamos vendo e ouvindo como a palavra de Deus compara a paternidade humana com a paternidade de Deus. Eu sei que os irmãos nunca pensaram nisso. Eu conheci uma pessoa que falava assim quando estava pregando. Eu sei que os irmãos não sabem isso. Assim estou fazendo agora com os irmãos. Mas preste atenção. A palavra do Senhor que estamos tratando hoje, Hebreus capítulo 12, ela trata a paternidade do ser humano com a paternidade de Deus. Isso é obra, não é? Deus está confrontando o homem, vamos pôr assim, e o homem está confrontando Deus. Mas quem o está fazendo é o próprio Deus. Deus é Pai e o homem é Pai. E o Senhor está comparando o que acontece ao Pai deste mundo e o que acontece com o Pai eterno. Não vai-se embora vazio. E quando chegar a casa, acaba de encher a jarrinha. Está bem? Eu sei que hoje não é um dia muito bom para encher a jarrinha que eu estou falando, mas pode servir para vazar a jarrinha. Mas na sua próxima oportunidade, leia a palavra do Senhor que está ouvindo hoje na casa de Deus. Primeiro, vejam o verso 5. Meu filho, 5b, a segunda metade do verso. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques magoado com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Os irmãos podem imaginar, eu digo isso por causa da minha fraqueza. Os irmãos podem imaginar o Senhor disciplina a quem ama. Deus nos ama, Deus te ama. Irmãos, eu vou dizer mais uma vez, Deus, estás olhando para mim, obrigada. Deus te ama. Confia nessas palavras. Logo amanhã, hoje, agora, alguma coisa não está certa, não interessa. Deus ama-me. Deus me ama. Deus vai cuidar de mim.
tu estás no púlpito para isso, é fácil falar. Se eu estivesse no púlpito e dizer a mesma coisa, não há nada disso. Podes dizer isso agora, podes dizer isso logo, guiando o automóvel, sendo guiado pelo automóvel, seja lá o que for. Deus me ama, a verdade está escrito. E se Deus te ama, Ele não vai permitir coisas para o teu mal. Pode permitir coisas que tu não gostes, isso é verdade. Deus pode permitir coisas na minha vida que eu não gosto, mas nunca é para o meu mal, é sempre para o meu bem. Amém, em Cristo Jesus. E todo o povo de Deus disse, glória a Deus. Não fiques magoado com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Se o Senhor repreendeu, é porque alguma coisa foi errada. Deus é justo, Deus não ia repreender, mas se a coisa foi errada, não está nada perdido. O Senhor te ama. E castiga ainda por cima. A gente tem que mandar essa Bíblia não está muito boa. Essas Bíblias modernas não estão muito boas. E castiga tudo aquele a quem aceita como filho. Não conversa essa. Meu Deus. O Senhor nos chamou para nos castigar. Bom, não interessa quantas versões bíblicas tenha em casa, todas elas dizem o mesmo. Então, vê se consegues por isso do tamanho do teu coração para caber lá dentro. Faz o que for necessário fazer. Há pessoas que necessitam fazer mais diligência para compreender uma coisa do que outras. Há pessoas que compreendem uma coisa à primeira vista. Há outras que levem mais tempo. Mas, de qualquer maneira, fica sabendo, Deus te ama. Aconteça o que acontecer. O mesmo acontece com os pais e filhos, e seus filhos. Como está escrito em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não vá se esquecer desse caminho que tu lhe ensinaste. Faz gracinhas ao menino e à menina, mas ensina ao menino. Eu estou vendo alguém criar bebés, e eu tenho pena de não ter a idade deles para eu começar de novo. Mas não precisas pôr isso no jornal, fica só para a gente. De maneira que ensina as crianças como se elas já tivessem 10 anos. Eu pensei, quando eu nasci, as crianças nasciam com os olhos fechados, menos eu, mas nasceram com os olhos fechados, mas hoje não. Eles já nascem a rir. E já sabem pegar no martelo, essa gente por aí que é interessante, né, para fazer coisas para vender, e Deus os abençoe, porque no tempo que eu me criei, uma carroça era 3 carrilhos amarrados um no outro. Agora não, eles têm tudo coisas na linguagem deles. Qualquer criança com meia dúzia de meses já pode pôr um parafuso no buraco. Eu estou dizendo isso porque vejo. Não é que eu tenha idade para isso, 49 anos, não dá para isso, mas a gente vai vendo isso com os óculos de aumentar. Então, deixa-me dizer mais uma vez o que está escrito em Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Compreenda, a responsabilidade dos que são pais... A responsabilidade dos que são pais. Agora eu vou falar da responsabilidade dos que são pais, mas antes de falar disso, eu vou dizer uma coisa que eu li. Eu lembro-me perfeitamente de um artigo que li em inglês há cerca de uns 15 anos, 15 ou 20 anos, e eu li esse artigo. O escritor dizia que o domingo a seguir ao Dia dos Pais, quer dizer, o próximo domingo agora, era o dia do ano inteiro que tinha menos homens na igreja. Os homens que costumavam ir todos à igreja, eles assistiram ao culto, como está-se fazendo em muitas igrejas, do Dia dos Pais. Levavam tanta pacadaria do púlpito para baixo que no primeiro domingo eles não apareciam na igreja. Porque pastores e pregadores eram estar a brincar com ele, vocês não sabem criar os vossos meninos, vocês não sabem fazer. Os homens ficavam envergonhados diante das mulheres, o pastor dizia diante de todas, e então no próximo domingo eles estavam inchados, não vinham à igreja. Ok, a razão e o motivo é que os pregadores
diziam coisas que se talvez ofendia os pobres dos pais. Ninguém tem culpa de não saber, mas a palavra do Senhor está dizendo: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e ele vai chegar velhinho e ele ainda anda nesses caminhos. Então, voltando ao nosso assunto, o verso 10 diz assim: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Quem é que gosta da disciplina? Fui soldado 3 anos em um verão, mas eu via os outros soldados dizerem que quando eram disciplinados não era coisa boa. Alguns soldados estão me ouvindo, sabem isso melhor do que eu. Deixa eu repetir o que eu estava dizendo. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Isto toca no fundo do meu coração. Deus trata-te como filho. Quem é o filho que não gosta do pai? Muito mais o nosso Deus. Se ele te repreende, se ele faz alguma coisa, seja lá o que for, é por amor. Obrigado, Senhor. Não é isso maravilhoso termos um pai assim? Quando sofremos da parte de Deus, se somos de Deus, o que nós sofremos vem da parte de Deus. Quando sofremos é para acalmar o nervo. E como acalma? Quem é que não tem experiência disso? Às vezes o nervo está levantado, a temperatura está alta, não sei o quê, está tudo zangado, tudo pernas para o ar, desculpa a expressão, etc. Quando sofremos, vem o Senhor com a disciplina que nos faz sofrer. Quando sofremos, é para acalmarmos o nervo. E eu vou te dizer uma coisa, acalma mesmo. Os irmãos já viram quando o nervo está levantado. Os irmãos, a gente nunca vê isso na gente, vê nos outros. Quando o nervo está levantado, e é forte de um lado, é forte do outro, os peitos saem um bocadinho para fora, etc. De repente chega um telefone na casa e diz: olha, disse que é do escritor médico, assim. As coisas não estão boas. Uau! De um momento para o outro. Irmãos, guarda o teu contacto com o teu Senhor. De um momento para o outro, tudo se vai. Exato. Quem é que me quer ouvir falar assim? Isso é a verdade. De um momento para o outro, tudo se vai. Os irmãos lembram, não lembram? Que interessa ao homem ter o mundo inteiro e perder a sua alma. De um momento para o outro, tudo se vai. E o que tu tens preparado, para quem será? Já pensei nisso? Eu nunca pensei nisso ainda, porque aos 49 não dá para pensar nisso. Mas às vezes se diz mais uma vez: cava aqui, planta ali, arranja aqui, pinta do outro lado, de um momento para o outro, é tudo para os outros. Eu quero que os irmãos levem isso para casa, porque o primeiro lugar é Deus na nossa vida. Eu não estou dizendo o que eu faço, eu não estou falando do que eu sou, eu estou falando da palavra do Senhor. Bate aí e vem para aqui da mesma maneira. Eu sou exatamente como os outros. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, está tudo muito bem. Mas lembra-te do que é o mais importante, é nós estarmos ligados com o Senhor e recebermos a sua doutrina a tempo e a horas. Tempo e a horas. A nossa teoria, nós pensamos, teoria, sabe o que é? Só aqui para a gente. Sabe o que é a teoria? É aquilo que a gente pensa que sabe. Então, a nossa teoria não é assim. E uma vez que somos filhos de Deus, tudo nos deveria correr às mil maravilhas, não é? Não ouvimos pregações assim. Pregações, não ouvimos pregações dessa maneira. Vem a Jesus, todos os teus problemas são entregues a Jesus. Vai tomar conta de Jesus.
No outro dia a pessoa tem um problema que nunca teve na vida. E exatamente tem aquele problema porque aceitou Jesus. A nossa teoria e a forma de ver as coisas é totalmente ao contrário da teoria divina. À maneira que nós vamos andando e seguindo o Senhor, vamos aprendendo exatamente como é que as coisas são. Deixa eu ler essa palavra para os irmãos. A nossa teoria é que, uma vez que somos filhos de Deus, tudo nos deveria correr às mil maravilhas, mas no plano divino não é assim. Continuando com o verso 6, diz assim: qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Os irmãos veem a palavra de Deus criando esse diálogo com o próprio Deus. Esse filho agora aqui é o filho do homem, são os nossos filhos. Eu quero que os irmãos compreendam isso. Eu quero me esforçar para os irmãos compreenderem isso. Ele pergunta no verso 7, qual é o filho, isso é, dos nossos filhos, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Isto quer dizer, todos são disciplinados por seu pai, mas disciplinado não é assim uma coisa que... Nós lemos, quando a disciplina vem, não é gostosa, pisa. Nós lemos isso, ainda me lembro quando eu li isso na primeira leitura. Quando a disciplina vem, não sabe bem, não é alegria. Depois é que se torna em alegria. Então, se o Senhor te está disciplinando, te está exercitando, fazendo passar por isso e fazendo passar por aquele outro, Deus te ama. Deus nos ama. Deus sabe o que é que está fazendo. Ainda estás vivo, é porque Deus está contigo. Não quer dizer que quando morres, Deus não está contigo. O que quer dizer, ainda estás vivo, ainda estás neste mundo. Deus te ama e não sabes quando é que vais sair deste mundo. Deus te ama, mesmo que estejas... Pastor, mas Deus está-me disciplinando porque é uma coisa que vem de um lado ao contrário, é mais uma outra coisa que vem. Mas esse é filho, filha de Deus, e não era para ser assim. Jesus não morreu por nós, era para a vida correr bem. Não vaias nesse caminho, olha para Deus, para a sua palavra, e escuta aquilo que tu ouves da sua palavra. Não faças castelos de areia. Jesus falou acerca disso. Edifica a tua fé sobre a rocha que é Cristo. Apareça o que aparecer, venha o que vier. Deus tenha misericórdia de mim, que a minha boca está falando isso, mas eu não estou falando do que é meu e não estou falando daquilo que eu quero. Eu estou falando do que está escrito na Bíblia Sagrada. Vamos arrumar o caso, mais uma vez, só lendo isso que eu tenho aqui para os irmãos. Quando a disciplina do Senhor nos bate à porta, fazermos contas de cabeça e nos alinharmos com o Senhor e segui-lo de perto. Diga amém. Amém. Obrigado. Eu vou agora dizer a segunda parte. Estimados pais, um abraço. Que Deus vos ajude a sermos pais e avós que dignifiquem e tornem o nome de Deus digno, o nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Deus te abençoe neste dia de paz, seja o princípio de uma bênção para ti, que não termine nesse dia, mas todos os dias. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos terminar a nossa reunião com oração. Sem pressa nenhuma, queremos dizer-vos que se algum irmão tem um pedido que gostava de incluir nessa oração que vai ser feita neste momento, os irmãos podem levantar a sua mão diante de Deus, que enquanto ainda nossos irmãos estão orando, vamos chamar Daniel Cordeiro, por favor. Ele sobe aqui acima e vai orar ao Senhor, despedindo-nos em oração.
Te louvamos, Senhor nosso Deus, Amém. Glória a pelo Deus. privilégio que nos dás de sermos teus filhos, Senhor. Por esta oportunidade neste dia de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a guardá-la, Senhor, em nossos corações e a educar, a ensinar os nossos filhos, netos, Senhor, segundo o temor do Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela disposição do Teu povo aqui nesta manhã, Senhor, por tudo o que foi realizado, por tudo o que nós ouvimos, Senhor. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra em nosso coração, Senhor, e pô-la em prática nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo resto deste dia, Senhor. Sê conosco, abençoa cada um de nós individualmente, Senhor, e guarda-nos, Senhor, e leva-nos até os nossos lares, Senhor. Guardando-nos, Senhor, do mal, do pecado, Senhor, de tudo aquilo de mal que vier ao nosso encontro, Senhor. Senhor, abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos, te agradecemos. Amém, Senhor. Amados em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja uma realidade, amados, em vocês, em vossos familiares e em vossos lares. E em nome do Senhor Jesus, digam amém. E está selado deste dia um dia muito feliz e uma vida melhor.